Abra a palavra de Deus no primeiro livro de Reis, capítulo 2, versos 26 e 27. Primeiro Reis, capítulo 2, versos 26 e 27. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Você pode se assentar. Lembra que isso é um preciso momento de batalha espiritual para tentar roubar a palavra dos nossos corações. Queridos, desde quarta-feira, quando eu meditava nesse texto, fez parte da nossa leitura bíblica essa semana, aqueles que têm seguido o plano de leitura, o Senhor começou a arder isso no meu coração e dizendo que eu iria compartilhar sobre isso com a igreja. Eu vejo a mensagem do nosso pastor, ele tinha mandado na noite anterior, eu vi depois, me enviando aqui para trazer a palavra hoje. E durante o dia, naquela tarde, Deus confirmou a palavra. À noite, com a pregação da minha princesa, Deus confirmou a palavra mais uma vez. E desde quarta-feira, Deus foi moendo o meu coração, me triturando, trabalhando em mim, me moendo. E hoje pela manhã, depois de estar ali com os meninos, eu estava ali na porta, como eu sempre fico. Foi antes, na hora da oração. Depois do louvor, nossa irmã Maria José orando, ela falou algo na oração, antes da oração talvez, em que o Senhor ardeu meu coração, confirmando mais uma vez a palavra, que ela disse algo mais ou menos assim, que era importante a nossa comunhão, mas se nós fôssemos daqueles que não dão fruto, Deus arranca e lança fora no fogo. Foi mais ou menos assim, né, minha irmã? Deus falou: eu quero que você pregue sobre isso. E aqui estou eu, irmãos, tremendo. Mas vamos lá. Olhando para o nosso contexto, para a gente entender do que esses versículos estão falando. O livro de 1 Reis, ele apresenta como tema o apogeu da monarquia de Israel com o reinado de Salomão, o reinado de Salomão, o apogeu do reinado, da monarquia, e a divisão da nação entre Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Então, o livro ele vem tratando sobre isso. 1 Samuel fala sobre a organização do reino de Israel. 2 Samuel, sobre o reinado de Davi. Primeiro livro dos Reis, o reinado de Salomão e a posterior divisão do reino. Segundo livro de Reis, a história da decadência do reino dividido. Primeiro livro de Crônicas, o reinado de Davi do ponto de vista espiritual. Segundo livro de Crônicas, a análise espiritual do reino de Salomão e também do reino do sul. Os dois livros de Reis, primeiro e segundo livro de Reis, são a sequência histórica dos dois livros de Samuel. Você vem lendo 1 Samuel, 2 Samuel, primeiro livro dos Reis é uma sequência natural, histórica dos fatos. E juntos, os dois livros de Reis e os dois de Samuel, os 4 livros registram toda a história da monarquia de Israel. Não tem os nossos livros onde nós temos ali a história do Brasil, a pretensa história do Brasil?
primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis e História de Israel. Os dois livros de Reis formam um só livro no hebraico e recebem esse nome porque relatam o curso da monarquia, começando pela sua maior glória, passando pelo declínio de divisão até a queda final. O livro abrange um período de cerca de 400 anos, contando a história dos reis de Israel a partir de Davi, o maior dos reis, o maior exemplo, Davi, até o fim da monarquia, quando Jerusalém foi tomada e destruída pelos babilônios. Então fala do ápice até a pior das derrotas. O primeiro livro de Reis começa com a nação judaica no seu apogeu e a construção do templo. Se os irmãos, quem está seguindo o plano de leitura, ainda um pouquinho atrasado, no Antigo Testamento, nós estamos lendo textos sobre a construção do templo, o que aconteceu para que o templo fosse construído, qual foi o arranjo que Salomão fez. O segundo livro de Reis termina com a nação arruinada e a destruição do templo. Vai da construção do templo à destruição do templo. Como personagens principais, aqui nós temos Salomão, Jeroboão, seu filho, o rei Asa, Josafá, muito citado, Elias, Acabe e Jezabel. São os principais, as principais histórias giram em torno deles. Contudo, o livro também fala sobre Davi. O primeiro capítulo aqui fala muito sobre a velhice e a morte de Davi, ele passando o bastão para o filho. No livro, aqui no capítulo 19, nós temos a chamada de Eliseu, quando Eliseu é ungido profeta no lugar de Elias. Elias já sabia, quando ungiu a profeta, que ele seria o seu sucessor. A história da sucessão é depois, mas a separação dele para o ministério de profeta foi no capítulo 19 aqui. No capítulo 1 do primeiro livro de Reis, nosso livro que nós estamos lendo, Davi estava bem velho e morreria em breve. Ele estava sentindo um pouco do frio, como eu tenho sentido ultimamente, e aí o pessoal teve ideia, o rei tá velhinho, né? O rei tá retrô, né, a galera aí, o rei tá retrô, vamos arrumar para ele uma pessoa que possa o aquecer, porque ele tá sentindo muito frio. E conseguiram lá uma moça que ficava junto dele, servia, cuidava dele, mas eles não tinham intimidade, mas era para que ela cuidasse e o aquecesse no frio. Ele morreria em breve. Seu mimado filho, Adonias, por que eu digo filho mimado? Porque a Bíblia é bem clara no capítulo 1, no versículo 6, dizendo que Davi nunca o tinha contrariado, confrontando ele das coisas erradas que ele fazia. Então ele era mimado. Se não bastasse os outros filhos, as problemáticas todas, Adonias era um filho mimado. No versículo anterior, no versículo 5, é quando ele diz que ele se levanta e coroa está velho, né? Vou reinar sobre Israel. Ele tem a brilhante ideia, aproveitar que o pai estava idoso, vou reinar sobre Israel, sem esperar que o pai estipulasse quem seria o seu sucessor no trono. Então, seu mimado filho Adonias tomou a decisão de que reinaria, aliou-se com Joabe e com o sacerdote Abiatar, que passaram a ajudá-lo nessa trama, nessa rebelião de tomar o reino. Mas o sacerdote Zadok, o profeta Natã, o mesmo que confrontou Davi, e outros importantes cooperadores de Davi, não seguiram Adonias. Não, Adonias, não vamos seguir não. Davi não estipulou quem vai ser o rei, vamos esperar. Adonias faz uma churrascada, convida todos os servos do rei que estavam em Judá, convida todo mundo, e quase todos os seus irmãos. Faltou ele chamar Salomão, não foi à toa. Ele deixou de chamar Salomão, e o grupo que também não o seguiu, não chamou Zadok, não chamou Natã, porque ele sabia que estava fazendo coisa errada. Se ele soubesse que estava fazendo algo certo, ele teria chamado todo mundo. Não teria faltado ninguém, mas ele sabia que estava fazendo algo contra a vontade de Davi.
Então, o primeiro capítulo vem trazendo isso para a gente. Natã, sabendo disso, alerta a Batseba, a mesma do pecado de Davi, mãe de Salomão, que conta ao rei Davi que em seguida houve a informação do próprio profeta Natã. Então Salomão é constituído rei pelo pai e o grupo do usurpador Adonias fica apavorado. Quando esse grupinho, Joabe, por exemplo, era o comandante do exército de Davi anteriormente e que fez algumas bobagens ao longo do caminho. Abiatar e outros mais, quando eles souberam que Davi colocou no trono a Salomão, eles ficaram desesperados. Estava todo mundo junto no churrasco. Quando eles ficaram sabendo, cada um foi embora para o seu lugar, porque eles sabiam que tinham feito bobagem. No capítulo 2, Davi dá conselhos a Salomão antes de morrer. É aquilo de esforça-te, seja homem, guarda a palavra de Deus. Né? Aquela instrução de pai para filho, no início do capítulo. Davi é sepultado, Salomão reina, e o reinado começa a tomar volume. Adonias morre, porque ele tentou tomar para si aquela mesma menina que tinha sido chamada para aquecer o rei. O pai morreu. Batseba, olha só, sabe que acho que se não me engano é Abisag o nome da menina, sabe a Abisag? Eu quero ela para mim, porque papai morreu, então ela vai ficar sozinha? Deixa ela para mim. Ela conta para Salomão, querendo até ajudar Adonias. Salomão fica irado e fala, que isso? Se ele está querendo tomar a menina que cuidava do papai, o que mais ele vai querer? Daqui a pouco ele vai querer o reino, tomar de mim o reino. Porque ele já tinha armado para tomar o reino antes. Então, Salomão manda matar Adonias. No versículo 25, o texto diz o seguinte: E enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual arremeteu contra ele de modo que morreu. Então, mandou matar o irmão para acabar com o problema da rebelião. E aí vem os versículos que nós lemos. Versículos 26, 27, vou ler mais uma vez com você. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Uma pausa aqui. Por que Salomão faz essa menção? Salomão faz essa menção porque quando Davi ele foge, estava fugindo de Saul, e ele encontra ali o sacerdote, com fome, sem arma, ele pede para que Deus... Jesus até cita o fato nos evangelhos. Ele pergunta se tem algum alimento, e o sacerdote fala, tem aí, a não ser os pães da proposição. Aí Davi, olha, poxa, não precisa me dar os pães fresquinhos de hoje não, pode me dar o pão que vocês acabaram de tirar, que a gente mata a fome. E arma você tem aí? Olha, a arma só tem a espada de Golias, aquela mesma que você zerou, fez ali, decepou a cabeça dele. Me dê essa mesma porque essa é muito boa. Tinha um enviado, tinha alguém aliado a Saul ali, Doeg, estava leproso, cuidando ali da saúde. Ele vê a situação e mais tarde manda testemunhar, vai contar para Saul, que estava atrás de Davi, Davi esteve lá, estava com o sacerdote, comeu pãozinho, pegou a espada, estão armando, os sacerdotes estão armando contra você. O que Saul faz então? Vai atrás e manda matar, uma matança de dezenas de sacerdotes. Só Abiatar corre, fugido de lá, leva a estola sacerdotal e chega até Davi. Davi, Saul mandou matar geral, só fiquei eu. Olha, Davi falar para ele, você fica aqui comigo, porque se você não estiver comigo, certamente Saul vai te matar. Então, para te matarem, vão ter que matar a mim primeiro. Ok, vou ficar. Ficou. Anos se passam, Davi assume o reinado de fato, anos vão passando, o filho dele, Absalão, aquele que tenta tomar o reinado, né, seduzindo o povo, armando a rebelião,
Davi, com medo do filho, não querendo confrontar o filho, Davi sempre com esse erro de querer confrontar o filho, ao invés de tomar posição de rei, foge de Jerusalém e deixa o caminho aberto, livre, para Absalão reinar. Quando Abiatar chega até ele, Abiatar e Zadok, o que Davi fala? Abiatar, Zadok, façam o seguinte, não é legal que a arca fique aqui. Manda a arca de volta para Jerusalém e vocês fiquem lá como os meus olhos. Então, quando Salomão cita isso aqui, ele está falando dessa fidelidade inicial que Abiatar teve com Davi. Ele foi alguém que foi fiel a Davi por um tempo. Ele foi um sacerdote fiel no seu exercício ministerial e fiel ao rei por um tempo. Só que, nesse caso aqui, de Adonias, ele fez bobagem. Ele se aliou a Adonias para tomar o reinado, quando não era para ser. Aí o versículo 27. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. E esse é o tema da mensagem de hoje. O Deus de palavra. Deus falou que iria tirar o sacerdócio da casa de Eli. E assim Deus fez. Deus fez assim. 1 Samuel, capítulo 2, vamos acompanhar, irmãos, por favor? Deus estava cumprindo a sua palavra. E agora a casa de Eli não era mais uma casa sacerdotal. 1 Samuel, capítulo 2. A partir do versículo 27. Eli estava vacilando no cuidado dos filhos, não exercia a sua autoridade de pai, não exercia a sua autoridade de sacerdote, e Deus mandou a sentença para ele, através de uma profecia. Profecia a partir do versículo 27 do capítulo 2. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel, por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Uma pausa aqui. Cortar o braço é como se fosse, eu vou cortar a autoridade, os privilégios dados por conta da autoridade. E qual era a autoridade que ele tinha? Sacerdote. Versículo 32. E verás o inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa
morrerá quando chegar à idade varonil. E isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, a Hófni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Quem é esse sacerdote fiel que Deus levantaria para que estivesse diante dele e andasse sempre diante do seu ungido? Está falando de Zadok, porque lá no versículo 35, eu esqueci de ler com os irmãos, de 1 Reis 2, ele diz o seguinte, 1 Reis 2, 35. E o rei pôs Abenaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Então ali, quando Deus levanta Zadok, Deus estava cumprindo o que tinha falado, que levantaria um sacerdote fiel que estivesse para sempre diante do seu ungido. Quem é ungido é uma palavra na sua língua portuguesa para se referir ao que em hebraico muitas vezes é chamado de Messias, Cristo. Então, Deus estava falando ali que levantaria Zadok, e Zadok seria fiel como os sacerdotes diante de Cristo. Então Deus fez isso. Voltando para 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Espírito Santo, me dá aquela ajuda assim. Versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Samuel começa a ouvir a voz de Deus, não discerne e pensa que era Eli chamando. Até que Eli chega uma hora e fala: filho, não sou eu não, isso aí é Deus começando a te chamar. Fica atento e responda. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Aí versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa. Uma pausa aqui, irmãos. Imagina só, a primeira palavra que a pessoa ouve de Deus é: vou acabar com a raça de Eli. Você imagina, a primeira palavra que alguém... Eu me borraria de medo. A primeira palavra que Deus falasse comigo fosse um negócio desse. Continuando, fechando parênteses. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: eis-me aqui. E ele disse: qual é a palavra que te falou? Peço-te que não a encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras,
e nada lhe encobriu. E disse ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Deus levou um profeta que confrontou ele, já deu a sentença. Deus usou um menino para confirmar a palavra da sentença. E lembra que na profecia Deus falou que daria um sinal? O sinal seria de que os 2 filhos morreriam no mesmo dia. O sinal, como prova de que Deus é o Deus de palavra, Deus cumpriu o sinal. No capítulo 4, dos versos 1 a 17. 1 Samuel. E veio a palavra de Samuel a todo Israel, e Israel saiu à peleja contra os filisteus, e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel, e estendendo-se a peleja, Israel foi ferido dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Puro misticismo. Gospel. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo, só uma pausa aqui, o povo se alegrou porque a arca chegou. Oh, a arca chegou! Oh, a arca chegou! Era como se fosse isso. Uau! Glória a Deus! Agora o Senhor veio! Misticismo. A arca não cumpria essa função, o misticismo deles. Mas voltando, versículo 6. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu antes. Porque não era a função da arca ir para a guerra. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Inimigo audaz, hein? Não se importou que, na visão deles, Deus estaria presente, mas Deus está aí, qual o problema? Vamos partir para dentro. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Ou seja, irmãos, uma parênteses aqui, celebração nem sempre significa que Deus está agindo a nosso favor. Nós devemos exaltar ao Senhor por quem Ele é, por aquilo que Ele faz, mas não tira o foco do saber do Senhor, que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus justo. O povo celebrou porque a arca estava lá, mas 30.000 morreram. Versículo 11. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Do jeitinho que Deus falou que seria o sinal, aconteceu. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse?
Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou a Eli. E era Eli, da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E, além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. Do jeito que Deus falou, Deus começou a fazer. Mas no capítulo 3, quando Deus estava falando com Samuel, Deus disse o seguinte, versículo 12: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Quando Deus começou? Quando os 2 filhos dele morreram. Quando Deus acabou? Quando Abiatar foi enxotado do sacerdócio de Israel. Deus começou e Deus acabou. Deus estava cumprindo a sua palavra. Deus não brincou, irmãos, quando disse que puniria aquele pecado. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa ser zombado. Nosso Deus, Ele é justo. Não é que Ele vai punir porque quer punir, mas Ele é justo. Ele é justo. Por todas as Escrituras, nós vemos a palavra de Deus sendo cumprida, irmãos. A todo momento, para cumprir a palavra do Senhor, e Deus cumpriu aquilo que disse em toda a Bíblia. Acontecimentos do Novo Testamento são referências ao que Deus falou que ia fazer no Antigo. A todo momento, Deus cumprindo a sua palavra. Começou com Adão e Eva. Adão, pode comer de todas as árvores, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. Ele deixou ser engambelado, ele e a esposa foram engambelados pela serpente, ele comeu. A partir dali, a palavra é muito clara em dizer em Romanos, por causa da queda dele, a morte entrou em toda a humanidade. E mais do que isso, a morte espiritual, por conta do pecado. Deus está em todo momento na Bíblia cumprindo a sua palavra, dizendo e fazendo, dizendo e fazendo, dizendo e fazendo. Em todo momento. Salmos. Abra, por favor, o livro de Salmos. Vamos ver o Salmo 7. Versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Deus julga o justo e se ira com o ímpio só no futuro, só quando Jesus voltar. Todos os dias, hoje, ontem, amanhã, anteontem, no dia que você nasceu, no dia que seus pais nasceram, todos os dias. Se o homem não se converter, Deus vai fazer o quê? Deus é amor? A passar a mão na cabeça? Vai aliviar a barra? Não. Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Deus é justo. Ah, irmão, mas isso era na antiga aliança, para com isso. Era um Deus no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. Vai ler a Bíblia, com todo carinho. Vai ler a Bíblia. É o mesmo Deus.
O mesmo Deus. Antes, Cristo ainda não se havia manifestado. A graça de Deus estava prometida, mas ainda não se havia manifestado em Cristo. Antes, Deus permitiu o povo no seu pecado e muitas vezes já exercia o juízo escatológico que nós esperamos quando Jesus voltar. Deus já exercia lá porque sabia daqueles que não se arrependeriam dos seus pecados, exercia o seu juízo. Já exercia. É o mesmo Deus. E como exemplo disso, abra Atos, por favor, capítulo 5. E hoje é pior, irmãos. Hoje, os crentes têm o Espírito Santo habitando dentro de si, chamando ao arrependimento de pecados, capacitando a dizer não, a fechar a porta na cara da tentação, a capacitar a andar em santidade. Hoje é muito pior, irmãos. Hoje, o verdadeiro cristão tem Deus morando dentro de si e ele tem a força necessária para não andar na prática do pecado. Capítulo 5, versos 1 a 11. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido. Uma pausa aqui. Até então, o Espírito Santo revelou a Pedro que arguiu, Ananias mentiu, morreu, expirou, temor na igreja. A mulher dele não sabia de nada do que tinha acontecido, chega lá: oi Pedro, paz do Senhor, paz, cara, mesmo é o culto? Não, vai começar a tal hora. Aí Pedro: vem cá, Safira, é verdade que vocês venderam a propriedade, portanto? Claro, porque ela já tinha armado certamente com Ananias. Aí ele fala: olha, aí na porta estão aqueles que sepultaram teu marido, narrando a história. Aí vem a palavra do Deus de palavra, continuando o versículo: e também te levarão a ti. Deus deu a sentença, ponto. O cumprimento da sentença, versículo seguinte: e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram junto de seu marido. Ananias e Safira morreram e foram para a glória, irmãos? Sim ou não, igreja? Não. Para o inferno. Jesus já tinha vindo? Já. Já estávamos na nova aliança? Já. Jesus já havia ressuscitado? Já. Já tinha subido ao céu? Já. O Espírito Santo já tinha sido derramado? Já. E Deus fez isso aqui. Certamente para exemplo, para mim, para você também, nesses dias. Deus é um Deus de palavra, irmãos. E o Deus de palavras nos diz, 1 Pedro 2, 9 e 10. Agora eu vou ler aqui direto, para ganhar um pouquinho de tempo.
Mas você pode ir abrindo aí conforme eu for falando, citando e lendo, tá? Mas eu já vou ler direto aqui para ganhar velocidade. O Deus de palavra nos diz que agora nós somos esse sacerdócio real. 1 Pedro 2, 9, 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Por isso, você e eu, se estamos em Cristo, todos nós somos sacerdotes. Todos nós, se estivermos em Cristo, todos nós temos um sacerdócio a ser exercido diante de Deus. Fomos feitos sacerdócio por causa do sangue de Jesus. Apocalipse capítulo 5. Essa é a nossa meditação nos próximos dias, não sei se é amanhã, mas no mais tardar terça-feira. Pelo preço do sangue de Jesus nós somos feitos sacerdócio. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Todos nós, em Cristo, pelo sangue de Cristo que nos comprou para Deus, fomos feitos sacerdotes. Temos um sacerdócio pessoal a desempenharmos diante de Deus. Pelo sangue, nós temos acesso ao Pai. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por esse mesmo sangue que nos fez sacerdote diante de Deus, é por esse mesmo sangue que agora, como sacerdotes, nós podemos ir ao Santo dos Santos, nos apresentarmos diante de Deus, como sacerdote. Santos. Só que esse mesmo sangue exige de nós que nós sejamos santos, porque fomos comprados por um precioso preço. 1 Pedro, capítulo 1, versos 16 a 19. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O mesmo sangue que nos deu acesso a Deus, que nos permite a intimidade com Ele, o mesmo sangue que nos tornou sacerdotes, é o mesmo sangue que exige de nós uma postura de um andar em santidade, de andarmos nesse caminho, nesse processo de santificação, o mesmo sangue. E o perigo é, irmãos, Deus é o Deus de palavra. Se nós permanecermos em pecado, nós não apenas perderemos
o sacerdócio que já podemos desfrutar hoje aqui na terra, de estarmos diante de Deus, mas para sempre nós estaremos longe dele. Não apenas aqui nessa terra, nós não sentiremos mais a presença de Deus como outrora sentíamos. Por que será, irmãos? Deus mudou por causa do pecado? Responda a si mesmo. Mas não apenas esse acesso que nos está concedido em Jesus aqui, nós não vamos ter essa percepção como naquele grande dia, quando terminar a nossa vida aqui na terra, para sempre nós estaremos longe de Deus. Para sempre. O sacerdócio vai ser tirado de nós para sempre, porque Deus é o Deus de palavra, querido. O pecado, ele é algo que atinge a todos nós. Romanos 3, versículo 23, na parte A. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É inerente a todo ser humano. Na parte B do versículo, nós vemos que isso faz com que nós sejamos afastados de Deus. E destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram, a todos, destituídos da glória de Deus, é a consequência do pecado. A consequência de não estarmos diante de Deus. O pecado, ele tem uma herança na queda do homem. Portanto, uma pausa aqui, porque Adão, o primeiro homem, não se lembrou, não sabia, ignorou que Deus é um Deus de palavra, é que entrou o pecado na humanidade. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas o pecado, além dele ser algo inerente da nossa natureza caída, ele é algo também da nossa prática individual. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades, não está falando, mas o pecado de Adão, não, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é o pecado de Adão, não é o pecado do pastor, do irmão, da esposa, do marido, dos pais, dos filhos, do ímpio, da outra igreja, da seita, da outra religião, do incrédulo. Mas os nossos pecados, os seus pecados, os nossos pecados, irmãos. Você precisa particularizar isso. O pecado tem origem no coração. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 7, versos 18 a 23. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Não é só prática sexual ilícita, bem claro na palavra aqui. Deus odeia a prática do pecado. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Esse Deus abomina.
Sabe aquela intriguinha contra o irmão, falando do irmão? Deus abomina. Permanecer na prática do pecado é uma triste evidência desses dias, daqueles que se dizem sacerdotes do Senhor, que se dizem de Cristo. 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Cara de crente, mas vida torta. A prática do pecado indica que ainda estamos em trevas. Romanos 13, versos 12 e 13. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, inveja. Vá se enxergando aí, fica à vontade. A palavra de Deus é a serventia da casa dele, para você se enxergar, olhar, ver se os seus pecados, se o Senhor está falando contigo. A prática do pecado na vida do crente é um auto-engano. Está se enganando. 1 Coríntios 5, 9 a 13. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ou seja, se dizendo filho de Deus, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Permanecer na prática do pecado, dizendo-se de Cristo, é não ter dúvida do destino, irmãos. É você saber que se você permanecer na prática do pecado, isso indica que o teu destino, ou o meu, se eu permanecer, é certo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É simples assim, irmãos. Permanecer na prática do pecado é atrair sobre si a ira de Deus. Efésios 5, dos versos 1 a 7. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Permanecer na prática do pecado é não herdar o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Permanecer na prática do pecado, queridos, é morrermos eternamente. Apocalipse 21, versos 7 e 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Deus é o Deus de palavra. Não brinque. Não brinquemos. Deus disse. Deus vai cumprir. Hoje, se for o último dia da nossa vida, qual o destino da nossa alma? Será que, de fato, nós estamos em Cristo? Será que, de fato, nós compreendemos o que Jesus veio fazer aqui na terra por amor a mim e a você e correspondemos a isso e temos vivido nessa correspondência? Agora, como? Como, então, nós escaparmos do Deus de palavra? Essa aqui é a questão. Vamos para o texto inicial? 1 Reis, capítulo 2, verso 27. Como escapar do Deus de palavra? Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha falado sobre a casa de Eli em Siló. Como escapar do Deus de palavra? Confiando no Deus de palavra. Porque o mesmo Deus que disse que tiraria o sacerdócio da casa de Eli e tirou, como disse, ele também disse algo que eu já comentei mais no início. 1 Samuel, capítulo 3, vá comigo, por favor. Não tem o que fazer a não ser confiar no Deus de palavra. Capítulo 2, versículo 35. 1 Samuel 2, 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração, e a minha alma e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Como escapar do Deus de palavra de maneira que nós não percamos nosso sacerdócio para sempre? É você e eu estarmos sempre como sacerdotes diante do ungido de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. O mesmo Deus de palavra que disse e cumpriu, o mesmo Deus que diz que haverá juízo eterno para todos aqueles que o rejeitarem, o mesmo Deus que afirma que a prática do pecado ele abomina e vai punir, é o mesmo Deus que disse que em Cristo Jesus há perdão para o meu e o teu pecado. É o mesmo Deus que disse que em Jesus a reconciliação com Ele. É o mesmo Deus de palavra que afirma que há perdão para todo aquele que reconhece o seu pecado, se arrepende, confessa e deixa, para que você e eu estejamos para sempre diante do seu ungido, Cristo Jesus,
nosso Senhor e Salvador. É por Jesus que você e eu escapamos da ira de Deus. É em Jesus que nos livra da ira futura. É em Jesus que morreu naquela cruz para perdão do meu e o teu pecado. É porque o justo Jesus morreu pelos injustos que somos você e eu. É porque Jesus viveu uma vida sem pecado, morreu sem pecado, para que você e eu, pela fé nele, tivéssemos nossos pecados justificados, a culpa de nós ser retirada, a cédula de dívida contra mim e você ser rasgada. Jesus fez isso quando nos amou até o fim e derramou o seu precioso sangue. Jesus, o ungido de Deus, é diante dele que você e eu, como sacerdotes, precisamos estar. É só por Jesus, queridos. É por Jesus, e é por isso que eu convido você a colocar o teu coração diante de Deus. A você se colocar de pé, por favor, a nós orarmos juntos, porque é só por Jesus. Jesus, ele veio para tirar os nossos pecados. Jesus, ele morreu por isso. Jesus se entregou como prova de amor por nós. Nós somos inocentados da culpa que pesava contra nós. Os nossos pecados foram punidos em Jesus. Ele cumpriu plenamente a justiça de Deus. Nossos pecados foram punidos no Senhor. Ele pagou a nossa conta, querido. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, o Senhor é o Deus de palavra. E assim como o Senhor disse desde o início a Adão, que se ele comesse daquele fruto ele morreria, por causa disso, Pai, a morte entrou a toda a humanidade. Por isso que todos nós pecamos, ó Pai. Mas a culpa não é dele, porque nós, Pai, nas nossas práticas iníquas, nós afrontamos a Ti, nós zombamos do Senhor. Nós não damos o fruto que deveríamos dar como verdadeiros filhos seus, como os discípulos de Cristo, Senhor, como verdadeiros servos teus, como sacerdotes que foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Ah, Senhor, tem misericórdia da minha vida, da vida de cada um que está aqui, Senhor, nessa hora. Senhor, o mesmo sangue que nos comprou para Ti, que nos dá acesso, é o mesmo sangue que requer de nós um posicionamento de santidade, Pai. Quando o Senhor falou pela boca da Tua serva de manhã, eu estremeci, Senhor, que aquele que não dá fruto o Senhor arranca e lança fora. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se alguém aqui, Pai, que abraçou, Senhor, a religiosidade, está dentro do aprisco, mas de verdade, Senhor, não tem uma fé para a salvação em Ti, que não se arrepende de fato dos seus pecados, Senhor. O Espírito Santo de Deus quebra a dureza desse coração, Senhor. Se há alguma prática na nossa vida, Pai, que tem Te afrontado, tem Te entristecido, e nós não queremos abandonar, Senhor, muda esse pensamento, Pai, de que não tem nada a ver, de que não importa. Tira isso de nós, Senhor, por misericórdia e graça, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Ah, Senhor, quebra a dureza dos nossos corações, Senhor. Trata, Senhor, trata conosco, Senhor. Age na nossa vida, Senhor, por graça e misericórdia. Senhor, faz-nos entender que nós precisamos viver uma vida que glorifica a Ti, Senhor. Faz-nos entender, Pai, que o Senhor nos comprou para que nós estivéssemos contigo, Senhor, desfrutando de intimidade, de comunhão, Pai. Faz-nos entender que isso precisa ser a nossa prioridade no dia a dia, Pai. Faz-nos entender, Senhor, que nós não somos qualquer coisa, Senhor, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Faz-nos entender, Pai, que nós não somos nada sem Ti. Faz-nos entender, Pai, que nós não
merecemos nada, Senhor, daquilo que o Senhor já fez por nós. Faz-nos entender, ó Pai, que nós somos servos inúteis, ó Pai, quando fazemos qualquer coisa certa. Faz-nos entender, Pai, que em nós não há valor nenhum, Senhor. Faz-nos entender, Pai, que todos os dias, ó Pai, nós precisamos nos humilhar diante da Tua presença. Faz-nos entender, Pai, que nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa, Senhor. Faz-nos entender que nós não somos melhores do que aquele que diz que não te serve e escarnece de ti. Mas também faz-nos entender, Pai, que nós não somos melhores do que aqueles que dizem te servir e nós enxergamos determinada coisa que não deveria, Pai. Quanto de lixo há em nós, ó Pai. Quanto de sujeira há nos nossos corações, ó Pai. E nós não olhamos para dentro de nós. E quando dizemos que olhamos, ó Pai, muitas vezes é pela nossa ótica. Tem misericórdia, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece e nos sonda. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos ao caminho eterno, Senhor. Por graça e misericórdia, que nós estejamos sempre diante do Teu Filho Jesus, o Teu ungido, aquele que o Senhor enviou para a nossa salvação, que morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a Sua vida. Que o perdido, Pai, seja salvo, compreenda o que o Senhor fez por nós e renda a sua vida a Ti. Que aquele que anda oprimido seja liberto. Que aquele que anda em práticas que te afrontam seja liberto, Pai. Que aquele que está enfermo, fraco na fé, Pai, está vacilante, está oscilando, está com o coração dobre, Senhor, sara, cura, Pai, restaura, levanta o caído, Pai, estenda as Tuas mãos poderosas, ó Pai, e ergue o caído, Pai, nós clamamos a Ti. Levanta aquele que está prostrado, Senhor, levanta pela Tua mão forte, Pai, e sara, restaura, Pai, aviva, renova, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que estão em Ti, Pai, derrama do Teu Espírito, Pai, renova, Pai, batiza no Teu Espírito, Senhor, reveste, Senhor, do alto, para que tenhamos a capacidade, Pai, de dizer não ao pecado, de fecharmos a porta na cara do pecado, na cara do diabo, na cara do mundo e na cara da carne, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos todos os dias estar diante de Ti, mas sabemos que isso é por Cristo Jesus, o Seu ungido, Pai, e é no nome dEle que nós oramos nessa noite. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti, o Deus de palavra. Amém, Senhor. Amém.